Irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos juntos e louvamos a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos na presença dEle. E sempre é um motivo de louvor e de adoração. Nesta noite, nós queremos falar com os irmãos dentro da palavra, um assunto que muitas das vezes está constantemente nos lábios de muitos irmãos, na mente, no coração, que é sempre aquele questionamento: como ter uma vida cristã vitoriosa, como ter uma vida cristã plena, uma vida cristã abençoada. Então nós precisamos, através da luz da palavra, examinarmos, para entender um pouco daquilo que a Escritura tem nos falar a respeito desse assunto. E claro, todos queremos ter uma vida vitoriosa, mas muitos também pensam que vida vitoriosa é aquela vida em que não há tropeços, em que não há perdas, em que não há sofrimento. Não, não é isso. Querer ter uma vida vitoriosa, sem problemas, sem lutas, sem dificuldades, não. Nesta vida aqui, não. Nós temos muitas lutas. Jesus foi bem claro, né? No mundo tereis muitas aflições. Então, as aflições, elas irão acontecer. Elas irão existir. Não é verdade? Eu convido você neste momento a estarmos orando primeiramente ao nosso Deus. Amém? Pai querido e amado, nós queremos louvar o Teu nome e bendizer a Ti e pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Venha ministrar ao coração tanto daquele que fala quanto daquele que ouve, para que todos nós juntos possamos participar da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos, porque precisamos aprender. E nesse momento, queremos ter um coração mais do que nunca, um coração pronto a aprender, um coração que se dispõe a aprender, que esse conhecimento venha e que ele venha trazer transformação e mudança, aperfeiçoamento à vida de cada um de nós e nos conduzindo a essa vida vitoriosa, a qual cada um de nós desejamos viver cada dia das nossas vidas, apesar das lutas, das dificuldades, de tudo aquilo que pode vir, ó Deus, acontecer sobre nós, mas que possamos aprender o que é ter uma vida vitoriosa. Assim nós choramos e assim te bendizemos, pedindo perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 4, versos 23 e 24, convido você a abrir o Evangelho de João, no capítulo 4, versos 23 e verso 24. Glória a Deus. O texto diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos de nós pensamos que a nossa principal missão como igreja é a obra missionária. Ouvimos até falar muito sobre missão e às vezes também cometemos o erro de acharmos que missão está apenas relativo à obra missionária, à evangelização, a ganhar almas, pregar o evangelho, alguém aceitar Jesus, a nossa missão está cumprida. Na verdade, não. Isso é apenas uma parte dela, mas não é toda ela. Há toda uma missão que precisa ser cumprida e precisa ser compreendida. Mas o primeiro passo que nós vamos entender hoje aqui é que nós precisamos aprender algo de grande importância na nossa vida, que vem antes de evangelizarmos, antes de pregarmos a palavra do Senhor, antes de anunciarmos as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Bem, em primeiro lugar, nós queremos definir algo e nós observamos o Catecismo de Westminster, diz que o
fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Que coisa maravilhosa! Que o fim principal do homem é glorificar a Deus. E quando nós falamos em glorificar a Deus, imediatamente entendemos que a nossa principal missão é a adoração. É adorarmos a Deus, é glorificarmos a Deus. E em primeiro lugar, temos que entender que qual deve ser o lugar da nossa adoração. Em João, esse mesmo Evangelho, no versículo 20 do capítulo 4, estaremos lendo: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém lugar onde se deve adorar. Pegamos aqui parte de um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E a mulher samaritana estava muito preocupada com o lugar da adoração. Havia essa preocupação no coração dela. E uma rivalidade, não é uma rixa, entre judeus e samaritanos, e Jesus era judeu, e ali estava a mulher samaritana, e além de ser um judeu e alguém que fosse samaritano, tínhamos um homem e uma mulher. Então, um diálogo que não era muito comum naquela época. Essa é a grande verdade, não é? Mas Jesus estava preocupado com a vida daquela mulher, muito mais preocupado com a vida dela em si do que o próprio lugar da adoração, porque nós costumamos valorizar demais o lugar da adoração. Não que ele não seja importante, ele o é, com certeza ele é. A própria palavra de Deus fala que guarda o teu pé ao entrares na casa do teu Deus. Então, temos que entrar com reverência, temos que entrar com sabedoria, temos que entrar, não é? Com a nossa vida em santidade, com a nossa vida, de maneira que nós sejamos achados agradáveis diante do Senhor. Talvez, quando nos preocupamos tanto com o lugar da nossa adoração, estamos até preocupados, não é, com aquilo que vamos apresentar diante de Deus, mas na verdade Deus está muito mais preocupado com a vida daquele que oferta, daquele que adora, daquele que adentra o santuário, está mais preocupado com a vida deste do que com a sua própria oferta. E isso é algo que temos que estar cuidadosamente observando todos os dias da nossa vida. Porque aonde eu estou, aonde eu estiver, ali pode ser um lugar excelente para nós adorarmos a Deus. Certamente é uma questão de termos um coração que realmente adore, que realmente se abra, que realmente se derrame na presença de Deus. Então, ele vai dizer para aquela mulher, porque ela estava preocupada se era aquele monte ou não em que deveria se adorar. E na verdade, Jesus não estava mais muito preocupado se esse lugar é mais sagrado do que aquele outro. Às vezes até vemos alguns irmãos que concordam, não é? Em que o templo é um bom lugar de adoração. Há irmãos também que gostam de subir um monte, determinada região, no seu bairro ou no bairro próximo, ele gosta de subir ao monte. E há aqueles que até criticam, bobagem, para que subir ao monte? Deus não está preocupado se você vai adorá-lo lá ou aqui. Bem, é uma questão muito particular, eu não quero entrar nessa questão, porque se você se sente bem adorando dentro do templo, amém. Mas também se você se sente bem também e gosta de subir um monte para lá em cima, sozinho, com outros irmãos, estar em oração, louvando e glorificando a Deus, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas em ambos os lugares, ou qualquer em outro lugar, Jesus está mais preocupado com a vida do adorador do que com a sua própria oferta na sua adoração. Não é o lugar que vai trazer autenticidade à adoração, mas é a atitude do adorador. É a atitude do adorador, é o seu coração de adorador, é que vai dar autenticidade à sua
adoração. Em segundo lugar, a adoração não é um culto sem sentimentos, onde não haja emoção. Verso 22. Mas a hora vem, ou melhor, vós, verso 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí ele toca no ponto, havia uma rivalidade, não é isso? Havia desentendimento, eu não vou entrar nessa questão agora, vou explicar o porquê disso, eu creio que os irmãos estão cientes, não é? Mas havia uma questão vinda desde lá de trás, Reino do Sul, Reino do Norte, não é? E ali se dividiram as tribos, 10 para o norte, 2 para o sul, na verdade. E aí nós chegamos a esse ponto onde Jesus vai tocar na questão, porque há uma questão sentimental, há uma questão de emoção, de sentimento, não é? Dentro do coração daquela mulher. E Jesus, ele estava preocupado em que aquela mulher entendesse que a adoração não é um culto sem sentimento, mas deve ter sentimentos. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Havia uma liturgia desprovida de entendimento. O nosso culto precisa ser racional a Deus. Então eu não posso adorar a Deus com uma mente desprovida de entendimento. Senão deixa de ser um culto racional. Muitas das vezes estamos nas nossas igrejas, louvores, realmente temos louvores lindos, temos cânticos muito bonitos, que entoamos a Deus, querendo glorificá-lo, querendo exaltá-lo, mas veja a necessidade de conhecermos a palavra. Porque se eu não conheço a palavra, muitas vezes eu posso estar cantando determinado canto, determinado hino, querendo prestar uma adoração a Deus, mas estou cantando e eu não compreendo a letra, não entendo a mensagem que está inserida naquele cântico. Quantas das vezes ouvimos cânticos aonde é o véu, que o véu foi rasgado? Que véu é esse? Quando aconteceu em que esse véu foi rasgado? Não é verdade? Cantamos outros cânticos em que falamos que a sepultura se abriu, a pedra foi removida, não é? Jesus ressuscitou. Então veja que os nossos cânticos estão cheios de informações bíblicas, teológicas, e que nós precisamos, através da palavra, adquirir o entendimento, para que no momento da nossa adoração, a minha adoração, a sua adoração, ela não esteja desprovida deste entendimento. Então precisamos, como a própria palavra nos ensina, examinar as Escrituras. Eu preciso examinar, eu preciso conhecer o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas, de João. Eu preciso examinar, porque nesses 4 evangelhos estão contidas desde o nascimento até a crucificação, ressurreição e a ascensão de Jesus. Esses evangelhos estão contendo todos esses ensinamentos. E ainda temos, né, Atos dos Apóstolos, onde relata claramente, não é? Ali em Atos, quando Jesus ele vai e ascende aos céus, coisa maravilhosa. Mas nós precisamos compreender isso. Precisamos ler a palavra, examinar a Escritura, para adquirir o entendimento. Porque quando eu recebo o conhecimento, eu passo a ter o entendimento. E a partir daí, através da leitura bíblica, da meditação da palavra, através da reflexão sobre as Escrituras, através da oração, de uma busca sincera, aonde eu mergulho na palavra com intento, com o desejo de ter conhecimento e adquirir experiências através deste conhecimento, isso vai produzir crescimento espiritual, amadurecimento espiritual. A minha fé vai ser fortalecida, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso ler as Escrituras, eu preciso examinar a palavra, realmente querendo aprender, querendo crescer na fé, querendo compreender mais sobre as verdades
tão maravilhosas que estão na palavra e que são tão esclarecedoras, que nos trazem um entendimento melhor, maior, e que vão nos aproximar ainda mais de Deus. Porque não podemos apenas orar, temos também que ler a palavra, precisamos levar a nossa vida, palavra, vida de leitura, vida de meditação, mas também vida de oração, de forma paralela, juntas, o mais próximo possível, com a maior dedicação possível, porque isso vai produzir crescimento e amadurecimento espiritual para cada um de nós. Mas continuando, os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias. Cristo não era o centro do seu culto. Jesus não estava no centro do culto. Isso me leva a pensar, quando vamos adorar, porque o salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Coisa maravilhosa. Mas será que todos, quando saímos de casa, realmente há esse sentimento, essa alegria de irmos à casa do Senhor com alegria? Eu toco neste ponto porque hoje estamos em casa. Eu do escritório, na minha residência, fazendo essa live com os irmãos, para que possamos meditar, e é importante que a gente dê uma paradinha aqui e vamos fazer uma pequena reflexão, porque vivemos um momento que nunca vivenciamos em nossas vidas. Estamos em nossos lares, em nossas casas, sem poder ir ao templo e adorarmos a nosso Deus juntos. Corpo de Cristo. E muitas das vezes nós estamos vendo a missão Portas Abertas e outras missões que enviam pedidos, solicitação de oração, de intercessão. Temos, aqui mesmo eu tenho, um mural aqui ao meu lado, ali, o mapa, das nações aonde, onde há a maior índice de perseguição aos cristãos, é a lista de perseguição. E nós temos ali 50 nações, e muitos dos nossos irmãos que estão nessas nações não têm o direito de cultuar a Deus dentro de um santuário, eles não podem se reunir de portas abertas, eles não têm esta liberdade que nós temos hoje no Brasil, mas que agora, devido a uma situação de um vírus, não é? Mais as questões políticas, enfim, hoje estamos aqui, impedidos de ir ao templo. Eu não sei como você tem se sentido, mas eu espero que no teu coração haja um sentimento muito forte, haja um desejo muito grande de que novamente possamos nos reunir nos nossos templos, adorarmos a Deus, cultuarmos a Deus, porque esses templos foram edificados com esse propósito, para nos reunirmos ali, para estarmos ali, juntos orarmos, buscarmos, louvarmos, cantarmos hinos de louvores, prestarmos adoração ao nosso Deus, estarmos em comunhão com os nossos irmãos, estarmos ali aprendendo a palavra, não é? Seguindo os mesmos passos que a igreja primitiva, na verdade, tinha, oravam, tinham tudo em comum, tinham comunhão, partiam pão e comiam deste pão juntos. Ali estavam juntos para aprenderem os ensinamentos dos apóstolos. E hoje nós não estamos podendo mais ir ao templo. Estamos orando para que o mais breve possível essa realidade ela mude. Mas o mais importante é que não mude apenas a realidade de termos novamente, voltarmos a termos a oportunidade de voltarmos ao santuário, mas o mais importante é que Deus está nos permitindo parar em nossas casas, para que na nossa casa nós possamos buscar de Deus uma restauração, porque a maior preocupação de Jesus aqui, entre muitas que ele tinha, em seu diálogo, em seu cuidado, em falar com esta mulher, nós vamos ver que havia um desejo em Jesus, que ele vai conversando, e lá chegando mais à frente, não é? Ele vai falar sobre a sua relação conjugal, e nós vamos perceber que Jesus vai tocar no ponto da família. Ele vai chegar nesse ponto chamado família. E hoje nós estamos em nossas casas,